Começando mais um Derivado Cast. Puta que pariu, toda vez que eu venho aqui você acha que é programa teu, meu. Roda a vinheta. Os galera, bem-vindos ao canal Esporte Marcial. Eu sou Alexandre Volpe e vamos falar um pouco de porrada nos filmes. Hoje eu tenho 3 amiguinhos aqui, 3 convidados. Um deles, Michel Aroca, do canal SM Play, SérieManíacos.tv. E aí, meu pera, gostei de ver. Tá vendo como é que eu apresento? Isso que é jabá. Eu apresento, você vê que de uma Caraca. maneira assim, estúpida, né? Muito bom. Ali na ponta a gente tem Bruno Clemente. Tamo aqui, né? Do canal Derivado Cast. Prestigiando. Bem, um canal que fala sobre tudo, série, filmes, o que comeu no final de semana, o que fez antes de dormir. Pior é que é verdade. Fala absolutamente de tudo. E aqui do meu outro lado, Joel Correia, do canal Joel Correia, que é um canal que fala sobre defesa pessoal, um cara que tem um conhecimento absurdo de Kung Fu. E aproveitando que esse cara tá aqui do meu lado, a gente vai falar sobre o quê, Michel? Vamos falar do Bruce Lee, um dos filmes mais clássicos do Bruce Lee, você diria ou não? Ah, eu diria que é o meu preferido. É o seu preferido? Sim, é o meu preferido. Por Caraca. incrível que pareça, é o meu preferido, cara. O Muita Joel- gente não acha, mas é o meu preferido. O Joel, eu posso perguntar pra ele que ele é um grande fã de Bruce Lee, né, Joel? Pelo que eu vi no seu canal, tem bastante fã. coisa ali que fala bastante sobre, né? Cara, eu confesso que não é um dos meus preferidos, assim. Você levantou a O bola errada. filme em si. Não, mas é só pra mas- tumultuar. O que eu acredito? Eu acredito que as cenas de luta desse filme são muito boas. A que o Bruce Lee fez, porque, na verdade, esse filme aconteceu logo perto da morte do Bruce Lee, né? É. Então ele não foi todo interpretado por Bruce Lee. Então a montagem que fizeram ali depois, eu acredito que deu uma vaciladazinha, mas o filme em si ainda é um bom filme, sim. Então deixa eu aproveitar, você Maneiro. como perito em Kung Fu, você treinou o Wing Chun, que é a mesma escola do Bruce Lee, dá uma avaliação geral sobre as cenas dele, não só nesse filme, mas nos outros, todos os Mas peraí, filmes. Bob, qual é o filme? Você nem falou qual é o filme. Jogo da Morte, desculpa, Jogo da Morte. Eu esqueço de falar isso. Jogo da Morte. Mas faz um comentário sobre o Bruce Lee, sobre as técnicas dele. Cara, o rapidamente. Bruce Lee, ele foi um cara que ele, como artista marcial e como ator também, ele inovou muita coisa. Porque verdade. no tempo do Bruce Lee você tinha 2 tipos de filme ali de combate, de cenas de luta, né? Você tinha os filmes americanos com aquela coisa de cowboy, onde era o soco, e aquela coisa bem tosca. Velho E Oeste, você né? tinha os filmes chineses, os filmes orientais, que também era uma coisa bem pausada. Era aquele filme da Shaw Brother lá antigo, que o cara ficava meio nos estilos tradicionais de Kung Fu. E o Bruce Lee trouxe essa visão mais de um combate realista. Então ele trouxe totalmente, obviamente que o cara manjava muito de arte marcial ali, dava pra ver na movimentação dele que ele sabia o que ele tava fazendo e todas as cenas elas pareciam ser muito reais. Então, eu costumo dizer que o Bruce Lee ele inovou não só na parte das artes marciais, que ele mudou completamente o conceito do Kung Fu, mas também no cinema, com certeza, ele foi um cara que fez um grande diferencial pra poder evoluir as cenas de combate no cinema. Deixa eu perguntar aqui pro Michel e pro Bruno, o que vocês consideram, assim, como é que vocês consideram a importância do Bruce Lee nos filmes de ação de hoje? Porque, assim, infelizmente ele faleceu em 73, tô certo? Isso. Né, em 73, né? Eu queria que ele tivesse vivido até os anos 80, porque eu acho que ele teria feito muita coisa legal ali, né? Mas, assim, qual é, na opinião de vocês, a importância dele no cenário do filme de ação de hoje em dia? Porque hoje a gente tem muito super-herói, mas o Bruce Lee tem um peso em cima disso. O que vocês acham? A influência dele em tentar trazer isso que o Joel falou, de um combate mais realista, ele é muito sentido até nessas franquias de ação bem contemporâneas, como o John Wick, que a gente comentou no vídeo passado. Você falou que ia falar e falou mesmo, hein? Lógico. O cara assistiu o filme 2 no cinema, tá louco pra dar uns spoilers aí. Não, mas é porque realmente é uma coisa que você sente até hoje. Porque se você vê a questão... Porra, o Bruce Lee pra mim, cara, é um dos meus heróis de infância de filme de ação. O negócio do soco da meia polegada, o gritinho, os Chaco. Porra, tudo ele contra o Chuck Norris. Essas coisas, uma coisa que estão na minha cabeça, eu nunca mais vou esquecer. Ele é uma influência eterna, referência, influência, inspiração. Quantas pessoas na infância não assistiam os filmes dele e começaram a praticar arte marcial por causa dos filmes dele, né? Então ele é um baita influenciador da época dele até hoje, né? Até hoje muitas pessoas Com certeza. acabam comprando coisas Nessa dele. parte aí, na verdade, inclusive eu diria que muitos de nós não poderíamos praticar arte marcial se não fosse por ele, porque Exatamente, se você pega lá na tradição, o cara que era japonês, ele não ensinava pra estrangeiro, o chinês também não. É verdade, Ele foi um fechado, cara né, que cara? bateu de frente forte com isso quando ele foi morar em São verdade. Francisco, porque ele falou, cara, eu vou ensinar pra quem eu quiser, e chegou a ter lutas dele com os caras que queriam impedir ele de ensinar pros
pros ocidentais. Então ele foi um cara que de fato mudou o cenário das artes marciais e também do cinema, mas se não fosse por ele, eu, por exemplo, hoje eu acredito que eu não estaria treinando Kung Fu, porque, Pois cara, é, eu não pareço muito chinês. Cara, E muito legal com mesmo. relação ao filme Jogo da Morte, né? Eu acho curioso que a história do filme, ele é um ator que tentam assassinar ele no set de gravação. E, pô, isso é um presságio, né, pra morte do Brandon Lee, que morreu na gravação do filme O Corvo, né? Assim como o Bruce Lee, eu era muito fã do Brandon Lee. E eu ouso a dizer, mesmo sendo fã do Keanu Reeves, que eu gostaria de ter visto Matrix com o Brandon Lee protagonizando, cara. Eu queria ter visto isso, mas uma devido pena, a... né? A fatalidade, isso nem cogitado foi, né? Verdade. Mas coreografias do filme Jogo da Morte. Joel, fala pra mim um pouco das coreografias das lutas, duas primeiras lutas, né? A primeira ele tá armado, né, com o nunchaku, e a segunda já é mão a mão, né? O que você tem pra dizer dessas lutas? Cara, na primeira ele mostra uma movimentação muito eficaz da usabilidade do Nunchaku ali, na verdade. Quem ensinou ele aquela coreografia foi o Dan Inosanto. Que é com quem ele faz a luta. Com quem ele faz a luta. Ah, não na sabia verdade, disso. O Bruce Lee ele não sabia utilizar armas, porque do sistema que ele vem, que é o Wing Chun, você só treina 2 tipos de armas e são os últimos níveis, que são as facas duplas e um bastão longo. Então não tem Nunchaku. Na verdade, o Nunchaku nem é do Kung Fu. É uma arma japonesa. O Nunchaku do Kung Fu ele tem 3 partes. É o que a gente chama de Santin-Quan. Então o Dan Inosanto ensinou pra ele e o Dan Inosanto falou que ficou bobo, assim, porque ele pegou com uma facilidade tremenda. Tipo, em uma semana ele tava melhor que o Dan Inosanto com o Nunchaku. Talento. É né? engraçado que no filme parece que ele realmente tem mais know-how do que o... Tem mais habilidade, então Porra. é exatamente isso. O Dan Inosanto fala isso em diversos documentários que tem sobre eles e algumas entrevistas também. Ele fala, cara, o cara era excepcional, porque eu ensinei a curioso parada pra isso. ele e o filme ele tá mostrando melhor do que eu. Mas de fato aquela cena ali é muito engraçada. Eu acho também, em certa forma, engraçada porque ele brinca muito com o Dan Inosanto, aquela questão dos gritinhos ali, da provocação. ele faz muita careta, né? Faz muita Bruce- caras e esse bocas negócio de ali careta nesse filme. veio do Bruce Lee, esse negócio de careta, né? Sim, Dizem as lendas que ele fazia aquilo, esse gritinho dele, uau! Ele estudando a luta entre os animais, ele via que os macacos faziam isso pra provocar um ao outro, pra poder ter um ponto fraco. Então é um lance Ah, mesmo, É um lance é bem... um trash talk mesmo isso. Sim. Pô, Na não verdade, sabia disso. reza a lenda que em um dos campeonatos de karatê que ele lutou lá em São Francisco, ele tava perdendo, porque o cara era muito forte, era muito mais pesado que ele, e ele começou a provocar o cara com esse gritinho, e o árbitro mandava ele sempre parar, dizendo que ele não podia gritar durante as Olha, competições, mas imagina. ele fazia pra provocar o cara, e aí o cara caía nessa provocação, e ele usa bem isso com a luta contra o Dan Inosanto. Na segunda luta ele já não tem tanta essa expressão, até porque ele já chega um pouco mais cansado, mas ainda assim é uma luta mais puxada, o cara consegue arremessar ele. Tem umas partes ali que eu acho que ele ficou jogando muito o cara pra um lado, pro outro, joga. Mas, cara, também é uma cena muito boa. Se você for avaliar pra questão de câmera da época, que não é o mesmo jogo de câmera das técnicas que se tem hoje, imagina, outro cara, é mundo. uma cena que parece de fato um combate real. Eu vou ser esculachado de novo, né? Porque eu falei mal do Van Damme há um tempo atrás. E eu ouso a dizer que as cenas de luta do Bruce Lee são infinitamente superiores às cenas do Van Damme. Gente, eu sou fã do Van Sem Damme, dúvida. tá, gente? Mas é que eu gosto de esculachar. Cara, é divertido falar mal. Não, o Van Damme é um cara que é outro cara que faz parte da nossa infância, Sim, né? sem dúvida. A gente, adorava o Dragão Branco, né? É que teve um bando de orangotango que jogou fezes em mim porque eu falei mal do Não, Van mas Damme. a gente sempre vai ter isso daí, mas eu entendi, eu assisti o vídeo que você falou, eu entendi o que você falou, porque era isso mesmo, o Van Damme ele era escrachado, mesmo porque técnicas de cinema, o tight appeal ali da cena era aquele, naquela época não era ridículo aquilo, né? Porque o público não tinha essa cultura Sim, ó. de artes marciais, né? Pra você ver, assim, como a época influencia muito, o Michel vai dar a opinião dele. Mercenários 2, a luta do Van Damme com o Stallone, o que você achou? Ah, cara, o Mercenários 2, eles tentaram dar uma reanimada na carreira do Van Damme e você vê que ele fica de óculos escuros o tempo todo porque Sim. ele tá derretido, cara. Ele tá zoado. Ele virou o T-1000, Ele né? tá derretido na cocaína, assim, caindo aos pedaços, cara, parecendo T-1000, isso mesmo. Mas a luta dele com o Stallone, você achou bem feita? Cara, eu não me lembro se eu achei ela muito mal feita, mas eu lembro que eu tava empolgado de ver. Falei, cara, Então, quero ver esse pau. Porque tá bem feito, cara. Os movimentos de câmera, a velocidade da A giratória dele famosa, né? Pô, É. o cara coroa daquele jeito, consegue dar aquele chute. Eu não dava esse chute nem com 16 anos. Vai hoje, então. Né? Então, você vê que a época influencia demais. Com certeza.
Só que, pô, nos anos 70, o Bruce Lee fazia aquelas cenas que, como o Joel falou, parecia combate de verdade. Eu acho que eles se machucavam ali, cara. Devia ter rolado um contato, que era muito bem feito. Inclusive, ele quase matou o Jack Chan, né? Sério? Tem o Jack Chan. Eu sei que o Jack Chan fez figuração, né? Então, ele dá um depoimento que ele foi fazer uma cena com o Bruce Lee e meio que era pra não acertar e o Bruce Lee deu uma porrada nele de verdade. Tá explicado porque era realista. Escuta, tem um filme muito bom que conta a história do Bruce Lee até a morte dele, não tem? Tem uma série, tipo uma novela de 50 episódios. Série com ele. Novela, não, mas a novela me perdeu já. Não, é porque eles dizem que é novela. Foi lançado como uma novela, na verdade. Quem produziu foi a Shannon Lee, a filha dele. Mas é muito boa. Conta a história dele desde antes de treinar. Sério? Tem Tá na Netflix. Olha só. Agora tá na 50 Netflix. episódios é complicado. Bruce bem Lee, The puxado, Legends dá of uma the preguiça Dragon. Esse de Bruce Lee, começar. esse mesmo. Bruce Lee é a lenda. Dá uma Não, mas preguiça. você sabe que a estrutura desse filme, esse negócio dos níveis e por cada andar tem um bandido até chegar no chefão, você sabe que até hoje eles copiam essa estrutura. Sim, né? com certeza. Tem aquele filme Dredd, O Juiz, que é até recente, é a mesma coisa. Os caras estão no prédio lacrado lá e cada andar até chegar na Sim. Cersei que tá lá em cima. Fora cara, a referência da roupa do Bruce Lee nesse filme, né? Aquele macacão amarelo que a gente viu em algum lugar isso, né? Esse macacão amarelo. E se, Grande noiva. e se bobear, se a gente for pesquisar, vai descobrir que os videogames foram inspirados. Não é que parece um videogame. Os videogames realmente se inspiraram nessas fases, né? Até chegar no chefão. Agora vamos Legal. perguntar assim, uma autoridade em séries e filmes. Você acha que esse roteiro do Jogo da Morte, eu disse que é o meu preferido, o Joel discordou, né? Você acha que merecia um remake? Um remake, Porque cara. assim, a história, você sabe que o filme funciona. terminou de ser gravado precariamente porque o Bruce Lee tinha morrido, Sim. né? É. Mas você acha que funcionaria? Não, acho que funciona, porque não apenas o Dredd já mostrou que dá pra ser feito hoje em dia e fazer algumas cenas de ações boas, tem um filme coreano chamado The Raid também que é parecido, que os caras também vão invadir um prédio, cada andar tem uma Fica a galera... dica, fica a The dica. Raid é animal. Fica a dica, animal, fica a dica. As cenas de lutas animal. deles são Preciso iradas. assistir então pra Boa. poder zoar. Esse aí vai ser tenso, porque, Eu cara, acho. as cenas são boas. Não, eu acho que funciona sim. Daria pra fazer um remake assim com as cenas, trazer pra um nível Matrix, o John Wick da vida com cenas de luta bem realista, pra fazer uma coisa bem legal. Ah, pô, Show bom de saber. bola. Então fica a dica também, tá? Pra fazerem um remake desse filme, que pode ser bem interessante. E Volpeira, você que tem esse canal Esporte Marcial, as pessoas que estão assistindo a gente são pessoas que gostam. Você sabe que eu fui ajudar você a gravar, né? O Esporte Marcial que o Joel apareceu. Sim, Tô sim. dando spoiler aí do canal já. E eu gostei Entregando muito ouro. de uma coisa que ali não tem nada a ver com o assunto, mas tem tudo a ver. Eu gostei muito de uma coisa que o Joel falou, que é o lance do... Eu não tenho medo de um cara que treina 10 mil golpes. Isso aí. Eu tenho medo do cara que dá um golpe treinado 10 mil vezes, né? O Muito Bruce Lee legal, falava isso. cara. Ele falava muito Bruce isso, Lee né? falava A questão isso. da repetição. Na arte marcial, as pessoas confundem o que o Bruce Lee fazia de aprender com outras artes marciais. A pessoa acha, então tem que treinar tudo. Vou aprender um pouco de boxe, um pouco de kung fu, um pouco de jiu-jitsu, um pouco de judô, um pouco de muay thai. Achavam que era isso que ele fazia, quando na verdade não. Ele testava na prática que funcionava. Então, cara, ele enfrentava um cara do karatê, ele ganhava, ele nem ligava pro karatê, mas se ele fosse enfrentar um cara e o cara enfiasse a porrada nele como aconteceu, o Bruce Lee foi um dos caras que mais apanhou da arte marcial porque ele era debochado. Ele tinha uma placa na academia dizendo ele o seguinte, ó, aqui quem ensina é o Bruce Lee e quem achar que eu não sou merecedor de ensinar, você pode me desafiar a qualquer hora, a qualquer momento. Tipo, essa era a placa de batia na entrada mesa, do hein? cara. Legal, hein? Entrava de quina, então, pô, ele apanhou muito, mas era isso que ele buscava. Ele via que o cara tinha algo a ensinar, ele não queria aprender da arte, ele queria aprender do cara. Será que o Bruce Lee foi o primeiro MMA Lutador de MMA. mainstream? Eu acredito que se você vê até nos filmes, você vê que os filmes dele eram muito MMA. Nesse próprio filme, que a gente ainda vai falar do Carimbo do Jabá, mas tem uma cenazinha de chão, tem uma cena de solo, tem muita projeção e tem muita porrada em pé também. E ele ainda utilizava do quesito das armas, né? Porque ele, como ele vem do Kung Fu, na China é muito tradicional o combate de arma. Então, cara, eu acredito que ele tem uma grande influência aí sim no MMA. Essa é a minha opinião, né? Então vamos falar dessa luta do Carinha do Jabá. Estou super chegamos a ansioso, ela. estou muito ansioso para falar dessa luta, porque primeiro, a diferença de tamanho. Enorme. Você pega um jogador da NBA Então- com um anão, é praticamente isso. Então, Joel, como é que ele venceria o Carinha do Jabá? Cara, aquela cena ali, ela foi de fato muito próximo da realidade. Ele, acredito que deve ter convidado o Kareem Abdul-Jabbar, que era aluno dele, exatamente pra mostrar isso, a enorme diferença. Então você já começa a cena, o Kareem Abdul-Jabbar bate nele sentado. É. O cara chega já Fica pra com quem aquela não marca viu, do né, pé, fica assim, o no pé igual peito, o pé né? grande no peito, cara. É desproporcional, praticamente ele devia bater na cintura do cara, é muito alto. Então ali
pra vencer o cara somente você conseguindo aproximar e de preferência levando pro solo. Ali é uma luta que deveria ser levada pro solo, porque, cara, de distância não tem como. O cara ia te manter afastado o tempo todo. Dava pra golpear 3 de você ali na distância e você não ia chegar perto do cara. Então eu achei muito interessante, voltando a falar daquele ponto do MMA, onde o Bruce Lee não só tenta golpear ele com chute, que é uma técnica que você consegue mais alcance com a perna do que com os braços, como ele também busca sempre aproximar e derrubar o cara. Você vê que praticamente ele não acerta soco no Kareem Abdul-Jabbar, porque seria totalmente ineficaz falando de uma parte de arte marcial. E aí que você vê a diferença do Bruce Lee, onde ele fazia a coreografia baseado em um fator real. Se fosse talvez um outro filme, ia pegar um cara grandão e ia ficar trocando soco. Só que, cara, num combate real isso não existe. Se você pega um cara daquele tamanho, não tem como você dar soco no cara. Você vai ou vai dar chute ou vai jogar pro solo. Então eu acho muito boa aquela cena, cara. Sim. E Michel, o Bruce Lee derruba o Kareem Abdul-Jabbar e ele aplica um katagatame. Ele encaixa o katagatame e ele perde o katagatame. Mas, vamos combinar, né? O cara tem um braço que é uma tora. Precisa dar com um katagatame ali e deixar abraçadinho ali, deve ser difícil. É complicado. Mas você sabe que tem um cara no MMA hoje em dia que eu acho que ele se inspira bastante no Bruce Lee, que é o Conor McGregor. Porque ele fala muito desse lance da repetição e ele já até trouxe o Montanha do Game of Thrones, que é 7 vezes maior que ele, pra fazer um sparring. Mas você ficou bolado no katagatame? Eu fiquei magoado, Você ficou cara. magoado. Na hora que encaixou o katagatame, você vê que o braço do Kareem Abdul-Jabbar já tá ali todo ferrado, pescoço todo laçado, Bruce Lee ali mão com mão, indo colar a testa no chão e o Kareem Abdul-Jabbar sai do golpe. Cara, eu fiquei magoado com isso, cara. Você queria que ele dormisse? Eu queria que ele dormisse, cara. Eu fiquei muito magoado. Eu queria que ele dormisse, cara. Mas ele se recupera, depois ele pega o mata-leão. Né? Ele pega o mata-leão, realmente, e aí ele vai pro exatamente, pega o mata-leão. Não colocou os ganchos. Não colocou os ganchos, mas o Kareem Abdul-Jabbar não tinha conhecimento pra sair do estrangulamento sem os ganchos e é justificável ali é justificável, mas o katagatame, fiquei magoado. Eu confesso que eu fiquei... Bom, pessoal, o bando de orangotango que gosta de jogar strume, pode jogar à vontade, eu falo mesmo e tô cagando e andando pra vocês, tá? Desculpa, Bruno, por falar palavrão dentro do seu estúdio. Pode Nossa, falar, não pode que falar, fala pra caralho palavrão. Então, o que mais fala é palavrão. Eu já falei aqui no Derivado algumas vezes que eu tenho um filho de 8 meses e a partir do momento que ele puder entrar pra uma arte marcial, praticar, eu vou colocar porque assim... Gil. Não sei, Eu mas falaria judô. eu adoro Você? Kendo, e Kenjutsu, que eu pratiquei, eu acho que é uma baita de uma disciplina. Eu infelizmente tive que parar o meu treino por causa de tempo, porque era na Vila Mariana, eu saía do trabalho 6, 7 horas e o treino começava às 7. Então, assim, era muita falta de disciplina chegar sempre atrasado no negócio, sabe? Sim, corretíssimo. E o Kendo, ele é um treino muito... O Kenjutsu, o Kendo, que era misturado os dois, ele é bem desgastante, você tem que se preparar, você tem que aquecer, você tem que fazer tudo direitinho. Então eu já chegava, a galera tudo já com armadura, com tudo, e eu já entrava no pau, aí sai com o tempo assim, eu fui me desanimando. Mas enfim, eu acho a arte marcial, cara, espetacular. Pra mim, Kendo foi assim uma experiência que mudou minha vida. E me chamou a atenção esse negócio do Bruce Lee que você falou, que se usa muito no Kendo, se vocês procurarem no YouTube aí, luta de Kendo, é uma gritaria, cara, que é o tal do Kiai. É o Kiai. E o Kiai no Kendo é tão importante que se você aplicar um golpe e não ter o Kiai certo, não valeu o golpe. Não valeu, tem isso. Que... então, você vai bater na cabeça, é o meio, né? Então você tem que fazer um puta num berro. E a gente quando treinava lá, às vezes você entrava o golpe, puta, lindo, entrou, saiu, até estala, espara, pá, né? Mas você não deu Kiai, não, pode continuar aí, velho. Você não fez direito isso daí. E Joel, você conhece bem a história do Bruce Lee, você sabe que quando ele estava nos Estados Unidos, ele perdeu a oportunidade de ser protagonista daquela série Kung Fu, a Lenda, né? Não lembro o nome do ator que pegou. Foi isso. Então eu perguntei pro Joel pra ele falar o nome, não sabia que você sabia, né? Porque eu quero a sua opinião, Michel, com relação... O que você acha que seria essa série se fosse o Bruce Lee? Realmente? Cara, não sei, eu gosto muito do que foi feito já, do Kung Fu A Lenda. Eu sou muito fã, seria bem diferente. Eu acho que não ficaria legal. Não ficaria legal porque cara. O que acontece? Na verdade, o Bruce Lee foi chamado pro teste, né? Na verdade, ele tava ali pra decidir.
Só que o Bruce Lee era uma pegada totalmente diferente. O cara era um monge. O Bruce Lee, acho que ele não seria um bom monge, um cara pacato ali, como era o Kwai Chang Caine. Ele tinha muita marra, né? O Bruce Lee, assim, as cenas de lutas da série são toscas. O eu David falei Carradine ok, não sabia fazer praticamente nada ali. Ele mostra um pouco do Kung Fu Shaolin ali, muito ruim, mas o Bruce Lee iria fazer uma coisa completamente diferente, porque ele também fugia do tradicional, né? Sim. A gente teria ali uma coisa, essa série é uma coisa mais o monge, Shaolin, mostrando mais uma parada tradicional. Eu acredito que ela foi bem interpretada, eu acho que o Bruce Lee não caberia naquele papel ali mesmo, acho que por isso que não escolheram ele, na verdade, né? Mas em compensação, a contribuição dele com o Besouro Verde foi gritante, né? Foi absurda, né? Porque ele foi chamado para fazer o Kato, né? O assistente do Besouro Verde. E diz aí as histórias que ele não obedecia o diretor nas cenas que ele tinha que fazer, porque ele inventava umas coreografias loucas e quando terminava, não, vai ser isso que você acabou de fazer, porque você é um retardado, cara. Então... ele foi gravar meio revoltado, né? Porque Sim. colocaram ele como um japonês, cara. Ele é chinês, os caras se odeiam. Imagina. Essa é a verdade, pois os é. caras se odeiam. Japonês e chinês, eles não se dão bem até uma hoje, imagina cultura, naquela época. cultura oposta. Você gostava total, do Besouro né? Verde, Michel? Cara, mais ou menos, eu era muito fã do Besouro Verde, não. Aí depois veio o filme com o Seth Rogen pra cagar de vez com o Besouro Verde. Aí meio que deu uma bodeada. Bom, então eu acho que assim, o Bruce Lee, ele é um cara que ele acrescentou muito ao cinema, né? As cenas de ação do filme dele são referências até hoje. Voltando ao Van Damme, o primeiro filme que eu lembro do Van Damme foi Retroceder e Nunca Render-se Jamais, que o personagem principal ele treina com o espírito do Bruce Lee, e você vê que na cena final que ele luta com o Van Damme é descarada cópia de cenas do filme do Bruce Lee, né? Tanto é que é tudo muito rápido, muito ágil, os movimentos de câmera são até parecidos com os movimentos de câmeras do filme do Bruce Lee, então... Pô, Van Damme, por que você não manteve esse ritmo, cara? É porque, na verdade, o Bruce Lee ele fugia da curva dos filmes. As pessoas até hoje ainda não entendem muito aquela questão do filme chinês do cara voar, daqueles saltos gigantes. Aquilo na China não é assim, os caras voam. Não, é cultura, é o que eles chamam de wuxia, magia chinesa, né? Então, lá pros chineses, cara, ninguém voa no filme, tá errado. Assim, cara, o que aconteceu? Esse filme aí ninguém voa. É que nem filme brasileiro sem favela, né? Isso, sem piada, né? Sem humor. Todo filme brasileiro tem que ter humor, né? Humor ruim, putaria e favela. Sempre a mesma bosta. Infelizmente. Você vê que o Bruno já vem, né, com sola. Hadouken, Mas não dá, né, cara? Já Filme vem com brasileiro, Hadouken. eu torço muito pelo cinema brasileiro, mas tá triste o negócio. Uma coisa que eu quero te perguntar, Joel. Quando você me falou do Wing Chun, você falou que o Wing Chun usa muitos chutes baixos, né? Porque você quer atingir a parte de baixo do seu oponente, a perna chega mais rápido, e você quer atingir a parte de cima, o braço chega mais rápido. Só que o Bruce Lee usa muito chute alto, né? Isso é uma coisa que ele pegou de outra arte marcial. Me explica um pouco disso que vai contra o raciocínio do Wing Chun, tô certo? Sim, sim. Dentro do Wing Chun, na verdade, é uma questão de estratégia, até mesmo... A gente fala que as nossas pernas são as nossas raízes, então quando você tá com uma raiz a menos, mais fácil de cortar a árvore, né? Mais fácil de te derrubar. Então, mas o Bruce Lee, ele era um cara que ele queria quebrar o padrão e ele nem concordava com o próprio Wing Chun. Então ele, na verdade, deixou de treinar o Wing Chun porque ele era um cara queria quebrar. Ele não concordava com aquilo da forma tradicional de ser ensinada. Ele não tinha paciência para treinar as rotinas que a gente faz, né? O Taolus ou o Kata, Kati, como as pessoas conhecem. Ele não tinha paciência para aquilo, ele queria ir pra porrada. E ele era um cara que tinha facilidade, treinava feito um louco, alongamento, flexibilidade. Então no Wing Chun, na verdade, a gente não proíbe o chute alto, a gente só fala que não é estratégico. Se você tá chutando alto, você tá se expondo mais do que chutando baixo. E eu acredito também que numa questão aí mais de cena, como um golpe no joelho ali, talvez, ainda mais do jeito que ele fazia, poderia ele arrancar a perna de alguém. Eu acredito que ele tentou buscar mais também essa questão de ter os chutes altos, chutes longos, na altura da cabeça, mais por uma parte de cenografia. Mas eu acredito que ele ali dentro do combate não utilizaria tanto, até mesmo os estudos que você tem das anotações que ele deixava, ele frisa muito o chute na parte de baixo, né, da cintura para baixo. Mas ele usou bem pro cinema ali e acredito que ficou muito bom. Mesmo com os chutes altos que ele usava, não ficou aquela coisa somente plástica. Dá pra ver que é um chute alto marcial, ou seja, de combate mesmo. Sim, com certeza. É muito bem executado. E Bruno Evers, Vai lá. deixa eu te perguntar uma coisa, hein? O que você acharia que daria se o Bruce Lee treinasse Kendo? Cara, aí é uma... Porra. Não, é sucesso garantido, que o cara é um talento, né? Qualquer estilo marcial que ele vai pra cima, ele aí é direito, né? Não fazia nada meia sola.
eu acho que aí entra no que o Joel falou, né? Ele ia treinar afinco com alguém e aprender uma técnica e não ia ter pra ninguém. O cara é um mestre. O Ryan Gracie, quando foi no programa do Danilo Gentili, ele falou que se Bruce Lee tivesse vivo, ele estaria treinando jiu-jitsu. O que você acha disso, Michel? Ele estaria treinando jiu-jitsu com certeza. Tanto para qualquer questão de filme ou para ele ser professor, porque ele vai precisar saber jiu-jitsu. E ele seria um excelente jiu-jiteiro. Eu fico imaginando ele ter um faixa azul lá na academia, esses magrinhos, ágil pra caramba. Eu odeio esses caras, Filho da mãe, o cara é muito ágil, ele te dá um nó. Ele ia ser desses, cara. Esse é aquele magrelo que ia dar um nó em todo mundo bem rápido. Porque ele usa técnicas de jiu-jitsu em alguns dos filmes dele, né? Você vê no próprio Jogo da Morte, ele pegou com o carimbo do Jabá no Katagatame, né? E você disse que ele comenta sobre o jiu-jitsu, né? Em algum livro. Que na verdade eu acredito que ele não teve acesso ao jiu-jitsu desenvolvido como ele tá hoje. Sim. Ele teve acesso, até na série mostra, um treinamento que ele teve com um professor de jiu-jitsu, provavelmente deve ser do tradicional japonês, né? Do jiu-jitsu. Mas ele comenta brevemente. Dentro do livro dele ele explica como que você tem que ser para ser um lutador e ele fala, cara, você tem que saber lutar em todas as ocasiões. E ele comenta lá falando que, cara, você tem que treinar jiu-jitsu, judô e técnicas de solo. Provavelmente ele comentou dessa forma porque era o que ele tinha acesso naquela época. Né? Nos Estados Unidos ainda não tinha essa questão do jiu-jitsu. A gente tá falando de muitos anos atrás. Pois é. Mas certamente ele estaria treinando, certamente ele teria adaptado isso ao Jeet Kune Do, né? Que é o que ele diz, porque, cara, é combate. Combate certo, seguro, que, sei lá, 70% do combate pode ir pro solo nos combates. É quase certo. Tropeça e cai, né? Tropeça e cai, cara. Desequilibrar e derrubar um cara não é tão difícil assim. Não. Bem, pessoal, pra falar de Bruce Lee, cara, eu pedi pros meus amigos virem falar comigo, aproveitei que o Joel veio até São Paulo, justamente porque eu não tenho peito, não tenho coragem pra falar sozinho do Bruce Lee, porque é um cara icônico tanto no mundo das artes marciais quanto no cinema, né? O que ele fez pro cinema e o que ele fez pelas artes marciais é absurdo. Então, esse vídeo do esporte marcial teve que ficar em forma de debate, porque Bruce Lee é um assunto muito vasto, né? E, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Inscrevam-se no canal aqui no Esporte Marcial, dê o seu like no vídeo que é muito importante. Procurem também conhecer o canal aqui do Michel, o Série Maníacos Play, que é sensacional pra quem gosta de séries, cara. Eu sou viciado nesse canal e vou falar pra vocês, eu odeio o Michel por culpa disso, porque ele fica fazendo eu ficar na frente da televisão assistindo série, isso é odioso, né? o Bruno com o Derivado Cast, que, é divertidíssimo assistir os vídeos do Derivado, junto com o Ale Bonfá, que não tá aqui, infelizmente, né? Aquele bacon fugiu de mim de novo. Tá com medo. Então, inscrevam-se também no canal Derivado Cast, que é muito legal. O Michel participa do Derivado. Aliás, ele comanda o Derivado, né? Ele é vocalista da banda. O vocalista da banda tá em tudo. É foda demais isso. E no canal aqui do Joel... Eu quero ir no canal do Joel, como é que faz? Cara, vamos lá, vamos marcar e vamos gravar. É isso aí. Né? O canal do Joel Corrêa, que fala muito sobre defesa pessoal e sobre os fundamentos das artes marciais. É bem legal, ele foi participar lá de uma aula de jiu-jitsu no esporte marcial e... sensacional, o cara deu muita dica. Deu trabalho, hein? Pior que deu trabalho mesmo. Parecia uma aranha girando no chão lá, caralho, velho. O carinha tentando pegar ele, ó. Pega eu aqui. Deus, o cara magrelinho desse, assim, do nada, nunca fez uma aula de Gil e sai girando parecendo um helicóptero em cima dos outros, velho. A galera não tava agarrando fácil, não. Não, foi bem complicado, mas, procure o canal do Joel, que fala muita coisa bacana, dá dicas de condicionamento físico, fala também sobre a parte filosófica das artes marciais, Sim, né? sim, bastante. O canal é sobre cultura oriental no geral, o foco, obviamente, nas artes marciais, porque é o que eu vivo, é o que eu pratico, que eu leciono, mas tudo que envolve a cultura oriental eu tento passar um pouco lá pra galera, inclusive muito forte na parte da filosofia, que não existe Kung Fu sem a filosofia, né? Não só o Kung Fu, né? Qualquer As arte artes marcial, marciais, né? com certeza. Eu, quando vou nas academias, eu piso no tatame de uma outra disciplina, eu sempre tento ficar bem focado, né? Tento manter o meu bom humor, mas sempre com respeito. Mas a parte filosófica é uma parte que eu deixo passar batido realmente no canal, né? Então procurem o canal do Joel para ver essa parte filosófica, né? Já que no esporte marcial não dá isso para vocês, né? Então espero realmente que vocês tenham gostado. Michel, porra, valeu, Copeira. Obrigado, cara, mais uma vez. Pô, eu bati no teu microfone, deve ter feito barulho pra cacete. Depois você arruma. Ah, mas é fofo, é amor, é amor. Bruno Evers, É nóis. obrigado por sublocar o seu estúdio aqui. É nóis, tamo junto, É cara. sempre um prazer vir aqui, Isso eu me aí. divirto muito. E Joel,
Brigadão, Tamo cara, junto, irmão. por tudo que você falou do Bruce Lee aí. Tem muita coisa que você falou que eu não conhecia. E, pô, é muito importante pra gente assistir de novo todos os filmes dele, agora prestando atenção em tudo isso que você falou. É verdade. Então, galera, obrigado aí por terem assistido e até a próxima. Vamos lá? Os.